2024 começou daquele jeito que todo mundo gosta, ou talvez quase todo mundo. Porque se a gente está falando de início de temporada, a gente tem que falar de campeonato estadual ao redor de todo o Brasil. Mas, a propósito, esse ano não foi muito criativo não. Até porque em São Paulo, o Palmeiras foi tri. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro foi penta. No Rio Grande do Sul, o Grêmio decidiu ser épico. Mas o Carioca decidiu ter um roteiro diferente dos demais e teve um campeão diferente. O Flamengo, que era treinado pelo Tite, que inclusive disse que era o melhor estadual do Brasil. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Acabou ganhando da Laranja Mecânica o Nova Iguaçu na grande decisão do estadual e tirou a chance do Fluminense se tornar tricampeão estadual. E já que a gente está falando de Fluminense, a gente tem que falar da Recopa. E até porque o Fluminense estava com namorico, estava meio gamado assim numa tal de América do Sul, porque na última temporada tinha conquistado a Libertadores. E em 2024, simplesmente tirou a sina. Limpou o corpo e tirou aquela zica da LDU e conquistou o seu primeiro título da Recopa dentro do Maracanã, inclusive com aqueles roteiros de superação, acertando um pênalti no último minuto, justamente naquela trave onde o Fluminense teve a oportunidade de conquistar o seu primeiro título continental em 2008 e acabou não vindo, mas finalmente tirou essa zica da LDU pra fora. Eu sabia que o torcedor do Fluminense ia sofrer um pouquinho no resto da temporada, mas isso aí é pra outras pessoas contarem nessa retrospectiva. A gente já pode dizer que nos acostumamos com a Supercopa do Brasil no início do ano, né? Aquele gostinho de final de campeonato lá no início da temporada é bom demais. Pelo menos eu gosto. Então, logo no início de 2024, tivemos um choque rei entre São Paulo e Palmeiras lá no Mineirão, onde foi decidido nos pênaltis. E São Paulo acabou se sagrando campeão da competição e simplesmente zerou o futebol brasileiro porque o clube não tem mais nenhum título inédito para conquistar. Isso tudo antes de completar 100 anos. Vai me dizer que o São Paulo é o maior clube do Brasil? Isso aí vale muito debate, eu quero ver vocês comentando aqui embaixo. No segundo trimestre a gente teve o encerramento da temporada europeia, então a gente vai dar uma olhada aí em quem levou a melhor nas ligas. Na Alemanha, a zica do Harry Kane foi capaz de tirar o Bayern de Munique da sequência da hegemonia de títulos da Bundesliga, e o campeão da vez foi o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que fez uma temporada histórica, sendo o primeiro campeão invicto da Bundesliga, e não satisfeito também papou a Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern por 1-0. Na Itália, do Inter de Milão, que fez uma temporada espetacular também, abrindo 19 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Milan. Inclusive, o título foi decidido no Clássico de Milão, onde o Inter ganhou de 2-1. Na Copa da Itália, a Juventus voltou a ver uma taça, finalmente, depois de anos e polêmicas, ganhando de 1-0 da Atalanta. Na Inglaterra, o Manchester City foi campeão de novo. O Arsenal até ficou na cola ali na esperança do Manchester City perder o jogo, mas o Guardiola não deu chance e o Manchester City conquistou o quarto título consecutivo, o sexto na era Guardiola. Na Copa da Inglaterra, o Manchester City até tentou a dobradinha, mas o Manchester United não deixou e deu uma alegria para o lado vermelho de Manchester. Na Espanha, a La Liga ficou com o Real Madrid, que conquistou com 10 pontos de vantagem do Barcelona, com destaque para o nosso trio Rodrigo, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. A gente também tem que falar do Girona, que foi a sensação da temporada, com os nossos brasileiros Savinho e Ian Couto, que ficaram em terceiro na Liga, garantindo a classificação para a Champions League da atual temporada. Na Copa do Rei, a gente também teve a surpresa do Atlético Bilbao, de Nico Williams, que conquistou, em cima do Mallorca, nos pênaltis, um título depois de 40 anos. Também tivemos as fases finais da Champions League com Real Madrid e Manchester City, principalmente fazendo um jogo excepcional, decidido nos pênaltis, onde o Real Madrid levou a melhor e continuou a caminhada para a 15ª. O Real Madrid também enfrentou o Bayern de Munique com aula de futebol do Vinícius Júnior nos 2 jogos. O Borussia Dortmund foi o outro finalista, surpreendendo, eliminando o Atlético de Madrid e PSG no caminho, chegando à grande final contra o Real Madrid, mas na final não tem jeito, o Real Madrid, pai da competição, ganhou de 2-0, com um gol do Vinícius Júnior sendo o gol do título. O brasileiro ainda, além de decidir, foi o melhor jogador da competição. Na Europa League nos encantamos com o Bayer Leverkusen, Atalanta e até a Roma, que eliminou o Milan favorito nas quartas de final, mas a final foi decidida entre Bayer Leverkusen e Atalanta, Bayer Leverkusen tentando uma tríplice coroa, mas a Atalanta chegou lá no final e a Ademola Lookman meteu um hat-trick, fazendo um 3-0, e assim o título ficou com a Itália. E chegamos no meio do ano, com Copa América e Eurocopa, e vou te falar, meus amigos, dinastias foram formadas. Dinastias que hablam. Porque na Copa América, vamos falar de Brasil, que não empolgou muito, né? Assim, na primeira fase já não terminou nem líder do grupo.
Aí foi inventar de cair pro Uruguai nos pênaltis. E deixou a Argentina e Colômbia na boa para fazerem a final, e aí não teve como. A Argentina levou o bi com um golzinho ali do Lautaro, chorado, 1-0, e se consagrou a maior campeã da Copa América, com 16 títulos, e deixou os uruguaios para trás, que ganharam seu último título lá em 2011. Já na Eurocopa, vimos o Rodri ganhar o título aí de melhor, que a gente vai questionar de novo, né? Um show de Yamal, e a Espanha foi tetracampeã, deixou a Alemanha para trás com 3 títulos e se consagrou como a maior campeã da Eurocopa, a maior da Europa. Inclusive, vamos aqui, a Espanha, historicamente, é a maior seleção da Europa? Dá pra dizer isso? Eu não vou nem levantar esse debate na América do Sul, porque não é Argentina não, tá? Não quero nem debate com isso aí, é Brasil. E agora vamos falar de... Peraí. Tirar meu cachecol do time Brasil, que a gente vai falar de Olimpíadas Paris 2024, tá bom? Eu já quero chegar falando de ouro, meus amigos. A Beatriz Souza conquistou o ouro no judô, na categoria 78 quilos. E vou falar um negócio pra vocês. Quem não se emocionou com ela e dedicando aquela medalha pra avó dela, não tem mais nem coração, tá bom? Não tem mais nada aqui dentro, não tem mais nada. Outros momentos de Paris que merecem uma bela de uma menção honrosa, mais que honrosa, que é a fadinha trazendo a medalha de bronze pra gente, tá bom? Voltamos ao pódio do vôlei de praia feminino e voltamos ao topo depois de 28 anos. Além disso, criticamos muito, mas muito, aquelas ondas, ou a falta delas, lá no Tahiti, que nos deixaram com bronze e com Medina, e a prata, mas uma prata com gostinho de ouro da Tati, tá bom, Tati? O Brasil te conheceu, o Brasil te ama. O Brasil te ama muito. E além disso, também tivemos as nossas meninas do futebol feminino voltando a uma final olímpica. A prata veio aí, a gente queria o ouro, mas tá de bom tamanho. Aguardem. Vou te falar, Estados Unidos, pode esperar que a Cora vai chegar. Algum dia ela vai chegar. E para fechar com chave de ouro esse momento olímpico, temos que falar dela. A nossa maior medalhista da história, Rebeca Andrade. Ela começou ali com um bronze por equipes, que a gente vibrou muito, muito mesmo. Era Jade Barbosa vendo o resultado ali na tela e já tava pulando aqui do outro lado. E aí veio a prata no individual geral e no salto. E ela fechou as Olimpíadas de Paris 2024 com um ouro no solo, se tornando a maior medalhista olímpica da história do Brasil, ultrapassando o Torben Grael e o Robert Scheid da vela, com 5 medalhas. E hoje em dia ela tem 6. Ela é a maior, ela é a maior. Ela é a maior, ela é a maior. O nosso último trimestre começa da melhor forma possível. Eu só tenho a agradecer porque eu vi esse momento. Você viu, Edson? Eu tenho certeza que viu, porque eu vi também. O Brasil se tornou hexacampeão do mundo de futsal, depois de vencer a Argentina por 2-1. Atuação histórica do goleiro William, gols de Ferrão e Rafa Santos. Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é 1000 vezes melhor, ainda mais valendo Copa do Mundo. Um dia 28 de outubro que ficou um marco no futebol, não só brasileiro, como mundial. Foi o dia onde Vinícius Júnior perdeu a bola de ouro para Rodri. É até um pouco estranho falar isso pra você, mas isso realmente aconteceu. Inclusive, naquele dia, o time do Real Madrid, a delegação completa, não esteve presente no prêmio da Bola de Ouro porque se sentiu boicotado pela France Football, organizadora do prêmio, pois soube que o Vinícius Júnior não iria vencer o prêmio, onde todo mundo sabia que ele tinha sido o melhor do mundo. Passando por esse problema que eu não gosto de comentar muito, chegamos no dia 2 de novembro, onde mais uma vez tem polêmica. Pô, gente, pelo amor de Deus, vamos maneirar na polêmica. Onde o Fluminense, numa briga enérgica contra o rebaixamento, rescindiu o contrato com um dos seus maiores ídolos, Marcelo. Isso porque ele discutiu na beira do gramado com o treinador Mano Menezes e o Fluminense decidiu escolher o lado do Mano e demitiu o Marcelo. Foi uma baita polêmica e até agora ele está sem clube. E no dia 10 de novembro tivemos o campeão da Copa do Brasil, onde o Flamengo se tornou pentacampeão da Copa do Brasil. Essa decisão foi marcada pela grande reviravolta da temporada. Gabriel Barbosa, que estava praticamente descartado pelo Flamengo, depois Felipe Luiz assumiu o comando do time, deu a verdadeira volta por cima e decidiu a Copa do Brasil no primeiro jogo, onde ele fez 2 gols no Maracanã diante do Atlético Mineiro, um 3-1 que encaminhou o título do Flamengo. E no jogo da volta, que foi no dia 10 de novembro, o Flamengo venceu novamente o Atlético Mineiro, agora por 1-0, com um golaço histórico do Gonzalo Plata, e se tornou pentacampeão da Copa do Brasil e o primeiro campeão da nova casa do Atlético Mineiro, a Arena MRV. E depois do título, todo mundo em festa, veio o verdadeiro baque para a torcida do Flamengo.
minutos depois do Flamengo levantar a taça, Gabriel Barbosa foi para os holofotes, foi para as câmeras e avisou que não ficaria mais no Flamengo, que ao fim de 2024 iria acabar sua passagem com a camisa do Flamengo. Foi uma verdadeira polêmica. Gente falando que ele errou nisso, gente falando que ele acertou, e aí o resto é história. Mas foi sua última decisão com a camisa do Flamengo, um verdadeiro choque para muitos torcedores. Agora avançamos um pouquinho mais no nosso tempo e chegamos no dia 26 de novembro. Agora a gente pode até definir um capítulo aqui chamado É Tempo de Botafogo. Ok? O Campeonato Brasileiro vivia uma verdadeira guerra pelo título. Isso porque o Botafogo liderava boa parte do campeonato e após tropeços bobos, perdeu a liderança para o Palmeiras. O Palmeiras e o Botafogo justamente iam reeditar essa final antecipada do campeonato. O Botafogo foi até o Allianz Parque jogar contra o Palmeiras. E quem vencesse era o líder. O favoritismo para a imprensa, para todas as pessoas, era do Palmeiras, até porque 4 dias depois ia até a final da Libertadores. Então todo mundo achava que o Botafogo ia focar na Libertadores, mas não. O Botafogo mostrou que não era mais o time de 2023. Era outro time que queria ser campeão, queria ganhar tudo. E o Botafogo foi lá, deu show no Allianz Parque, venceu o Palmeiras por 3-1 e mostrou que realmente era tempo de Botafogo e não tinha mais para onde correr não, que o Botafogo ia ser campeão. Até porque 4 dias depois chegou a grande consagração desse elenco. O Botafogo foi até Buenos Aires para a grande final da Libertadores. 2 brasileiros se enfrentando. Botafogo de um lado, Atlético Mineiro de outro. O Botafogo querendo vencer sua primeira Libertadores na história. E o Atlético Mineiro querendo vencer sua segunda Libertadores na história. Mas o Botafogo não deu a menor chance para o Atlético Mineiro. Para quem achava que seria fácil, o Botafogo perdeu um jogador com segundos de jogo. Após o Gregori ser expulso, dando uma solada na cabeça do atleta do Atlético Mineiro. Mas quem achou que isso seria um empecilho, na verdade foi um empecilho para o Atlético Mineiro, que o Botafogo no primeiro tempo dominou e começou vencendo por 2-0. No segundo tempo, Eduardo Vargas deu um pouquinho mais de emoção para a final, mas Júnior Santos, o herói botafoguense, o artilheiro do Botafogo, o Jacaré, selou o título. Primeiro título da Libertadores do Botafogo, 3-1 sobre o Atlético Mineiro. É oficialmente, gente, tempo de Botafogo. Agora chegamos a uma semana depois da final da Libertadores. E o Botafogo, mais uma vez, venceu o título. Pela 4ª vez na história do futebol brasileiro, um time era campeão brasileiro e da Libertadores na mesma temporada. Após vencer o São Paulo dentro de casa, o Botafogo selava o título brasileiro. Ninguém mais tomava esse título dele. Qualquer fantasma de 2023 e do passado estava apagado. O Botafogo é o melhor time do Brasil, doa quem doer. E, além disso, esse dia foi marcado por altas emoções. Começando pela briga do rebaixamento. A gente não pode falar só de Botafogo, né, gente? Na briga do rebaixamento teve um rebaixado que ninguém esperava no início do ano. Nada mais, nada menos que o Furacão, Atlético Paranaense, no ano do centenário. Foi rebaixado. Uma vergonha para sua torcida. Perdeu para o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Atlético Mineiro se livrou do rebaixamento e rebaixou o aniversariante centenário do ano de 2024. E que vai jogar a Série B em 2025. Quem diria, hein, gente? Além disso, aconteceu uma grande salvação nesse dia. O Fluminense, que chegou a ter 90% de chance de cair, chegou a ser lanterna por um tempo. O Fluminense venceu o Palmeiras fora de casa. Todo mundo falava que o Palmeiras ia vencer. Mas o Fluminense mostrou sua força, mostrou por que tinha sido campeão da América em 2023 e fez uma baita atuação para se livrar do rebaixamento, emocionar seus torcedores que comemoraram como se fosse um título. E agora é focar no ano de 2025, que vai ter Super Mundial. E além disso, não só venceu, como se classificou para a Copa Sul-Americana. Uma verdadeira reviravolta para o torcedor tricolor. 3 dias depois do título brasileiro, o Botafogo estava disputando outro super campeonato, agora o Mundial. Pela primeira vez o Botafogo disputava o Mundial. Depois de uma maratona onde nem conseguiu treinar direito, o Botafogo estava no Catar. Agora para enfrentar o Pachuca nas quartas de final do Mundial de Clubes. E o cansaço pesou e o Botafogo perdeu por 3-0 para o Pachuca. Não deu para conseguir sonhar com o título mundial. Mas a verdade é essa, gente. O Mundial acaba sendo bônus para uma temporada completamente histórica. O time do Botafogo se igualou ao Santos do Pelé e ao Flamengo de Jorge Jesus. E foi o terceiro time da história do futebol brasileiro a vencer Brasileirão e Libertadores, gente. Não tem nem o que falar. Pausa no futebol. Sei que a gente está muito envolvido nisso aqui, mas a gente tem que falar de um momento muito importante para o esporte brasileiro. Falar de Fórmula 1, que desde 2017 a gente não tinha um piloto brasileiro na Fórmula 1. O último foi o Felipe Massa. E agora a Sauber, no dia 6 de novembro, anuncia nada mais, nada menos que Gabriel Bortoleto, que foi campeão da Fórmula 2. Será que temos aí o nosso novo Ayrton Seninha na brincadeira? Mas, brincadeiras à parte, a gente finalmente volta a ter um representante na Fórmula 1.
toda a sorte para ele. Ele vai estar colocando o Brasil de novo no lugar mais alto de todos, que é a Fórmula 1, e a gente sentia muita falta disso, um momento muito importante para o nosso esporte. E para finalizar o nosso ano, falar de outra reviravolta, outro momento maravilhoso, dia 17 de dezembro de 2024, o dia que Vinícius Júnior se consagrou o melhor jogador do mundo. Agora a FIFA fez a justiça e deu o prêmio The Best para o craque brasileiro. E depois de 17 anos, o Brasil tinha novamente o melhor jogador do mundo. E não satisfeito com isso, no dia seguinte se tornou campeão mundial pela 3ª vez e foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes. Vinícius Júnior é viciado em vencer. E essa foi a nossa retrospectiva do ano de 2024. Muita emoção, muita coisa improvável. É tempo de Botafogo, é tempo de Vinícius Júnior, é tempo de futebol mais uma vez. Agora 2025 vai ser ano importante, teremos Super Mundial, tá bom? Diz aí quem vai ser os campeões.